Então, a gente vai falar agora um pouco sobre boas práticas de laboratório, tá? É mais a minha praia, né? Porque eu já fiquei alguns anos da minha vida dentro de laboratório, então aprendi um pouquinho. Mas, para tudo na vida, nós temos normas, leis, né? E também tem a BNT que define as boas práticas de laboratório, e ela vem definindo como um conjunto de medidas voltada para preservação, para prevenção, minimização, eliminação dos riscos e inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço, as quais possam comprometer a saúde do homem, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos envolvidos. Então, as boas práticas, elas vêm no sentido de proteger os trabalhadores, né, de tornar as práticas seguras e também no sentido de preservar os resultados, né, para que sejam confiáveis. Então, usar boas práticas dentro do laboratório faz com que você tenha um resultado final mais confiável. Mas ali ele fala diminuir os riscos, né? E o que é risco, então, né? Risco é uma mistura de perigo com a exposição. Então, quando você olha para um laboratório, de fora dele, lá dentro do laboratório tem um monte de perigos, vários, né? Para quem conhece laboratório, principalmente laboratórios químicos, sabe do que eu estou falando. Enquanto você está aqui fora, você não está exposto àqueles perigos. Então, você não está em risco. A partir do momento que você entra dentro de um laboratório de química, você começa a estar exposto a riscos. É como nadar no mar onde você sabe que tem tubarões. Então, não é adequado você entrar, né, de cara limpa, nem no mar com tubarões e nem no laboratório. A gente precisa se precaver segundo os riscos que a gente vai estar exposto, os perigos que a gente vai estar exposto. Desculpa. Aí, tem essa portaria do Ministério do Trabalho que estabelece que todos os laboratórios deveriam ter na porta, todos os estabelecimentos laboratórios deveriam ter na porta um mapa de risco, identificação de risco por área. Eu trouxe um modelinho depois, mas eu queria mostrar aqui que são esses riscos, né? E cada cor representa cada risco, tá? Então, o risco verde, o risco físico é o verde, o risco químico é o vermelho, o risco biológico é o marrom e o risco ergonômico amarelo, o risco de acidentes azul. Por que eu frisei essas cores? Tá? Aqui tenho alguns exemplos, né, do que seria cada um desses riscos, mas eu frisei essas cores porque quando você chega e bate o olho no mapa de risco, é essas cores que você vai ver. Então, por exemplo, risco químico. A gente tem risco químico no depósito, na parte de produção, né? Esse aqui é só um exemplo, tá? Que eu peguei para a gente ver. A gente tem risco físico na produção, no depósito. A gente tem vários lugares aqui, né? E risco ergonômico também, em vários lugares, é o amarelinho. Risco biológico, temos no banheiro, né? Então, a gente tem que bater o olho para essas bolinhas e saber que risco que elas representam. E, dependendo do tamanho, maior risco ou menor risco, tá? Eu estou falando isso, mas, assim, é raro a gente chegar num laboratório que tenha um mapa de risco na porta, apesar de que deveria ter. No de vocês tem? Vocês estão fazendo assim? Ó lá, que bom. Muito bom isso. Mas é raro. Deveria ter, né? Por lei, todos deveriam ter. Aí, então, vamos falar um pouquinho sobre o que aumenta a probabilidade de acidentes no laboratório. Tá? Primeira coisa, desconhecimento do risco. Depois, a falta de atenção, imprudência, falta de limpeza e de ordem, pressa ou estresse na hora de fazer, executar os procedimentos e o não cumprimento de regras de segurança. Tá? O que diminui, então, a possibilidade de acidentes? Exatamente o contrário dos itens anteriores. Tá? Aí, eu trabalhei muito tempo em laboratório de ensino, né? E eu tinha uma dificuldade grande com os alunos, que era assim,
boa parte dos alunos que vinham para a universidade pública já são pessoas que já são um pouco mais privilegiadas financeiramente, digamos assim, né? E aí nunca lavou uma louça na vida, né? Sempre teve empregado em casa. E aí não queria lavar as livrarias, não queria organizar a bancada, não queria limpar. E eu falava, olha, se sua mãe não te ensinou, eu vou te ensinar. Vem aqui, né? E ainda teve alguns que tiveram a cara de pau de olhar para mim e falar assim, não, porque você é paga para fazer isso para mim. Né? Aí a gente tem que, né, ficar calmo para não pegar o sujeito né, jogar para fora do laboratório e explicar que não, que eu estava ali para ensinar, né, porque ele que era responsável pelo experimento, então ele era responsável pelo experimento do início ao fim. E o fim era todas as livrarias lavadas e organizadas. E isso é uma coisa que evita muito acidente. Quando você vai para o laboratório e deixa as coisas organizadas, o seu risco é menor. E as pessoas não percebem isso. Mas um laboratório desorganizado, o risco de acidente dentro de um laboratório desorganizado é imenso. Então, químico às vezes é chato, tem mania de ficar lá limpando a bancada, organizando tudo certinho. Não é que é chato, é que a gente já sofreu alguns acidentes na vida e aí a gente aprendeu que aquilo é importante e que a gente tem que fazer. Então, né? Eu espero que vocês aprendam sem perder nenhum dedinho, como eu. E aí tem um lembrete aqui que esse é para mim mesmo e para vocês futuramente. Eu acho que tem uns que já estão nesse caminho também há algum tempo e talvez já estejam nessa, que é o risco de acidentes é maior quando a gente acostuma a conviver com o perigo e passa a ignorar. Né? Então, a gente está tão acostumado a mexer com ácido sulfúrico, com ácido clorídrico, com que a gente já fala, é só mais uma coisa, só mais uma coisa. Não vou nem pôr luva, vou fazer aqui rapidinho. E eu sou uma dessas pessoas que faz isso, que fazia, né? Mas eu estou tentando me policiar. E aí você se expõe muito a riscos. Porque, apesar de você ter a expertise de fazer, porque você já faz aquilo com frequência, você já sabe os riscos, tudo, mas você tem que se proteger mesmo assim. Porque a gente nunca está livre de acontecer alguma coisa que, né, vai prejudicar a nossa saúde. E, às vezes, não é nem imediatamente. Às vezes, você estar dentro de um laboratório respirando coisas que você nem imagina o que é, e depois, daqui a alguns anos, você vai adoecer e nem sabe por quê. Né? Às vezes as pessoas começavam a discutir lá lá em São Carlos, né? Quando você vai aposentar? Eu falo, eu vou morrer de câncer antes, né? Porque não vou aposentar. E aí, então, nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser planejado com segurança. Tá? Não vá para o laboratório sem planejar o seu experimento, sem saber exatamente o que você vai fazer. Isso é uma regra de ouro, tá? Para evitar acidentes, né? Porque quando você vai sem planejar, às vezes você não planeja direito, aí você, em vez de você tem 2 horas só para ficar no laboratório, mas o seu experimento vai durar 3, aí você quer que ele dure 2, aí você sai correndo para fazer as coisas, aí dá errado, né? Então, cuidado com essas coisas, trabalho no laboratório deve ser responsável, evitando atitudes que acarretem acidentes, tanto para você quanto para as pessoas que estão dentro do laboratório. Então, uma outra regra de ouro para mim das boas práticas do laboratório é a empatia, né? A atenção ao próximo. Assim, eu estou fazendo alguma coisa aqui que é perigoso, eu estou me expondo e eu estou expondo a pessoa que está do meu lado também. Então, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo, né? E eu tenho que ter responsabilidade não só sobre a minha vida, sobre a minha integridade física, mas também a do colega que está do lado. E se bobear, do prédio inteiro. Porque dependendo do que acontecer dentro de um laboratório de química, é o prédio inteiro. Né? Então, sempre muita atenção aos entornos, né, com os perigos que possam surgir tanto da sua tarefa quanto do coleguinha, que nem sempre o coleguinha é responsável. E é um cara bacana, e que pensa no outro que está do lado. Acidentes pessoais, acidentes com produtos químicos perigosos, eles acontecem muitas vezes devido a
incêndios com produtos inflamáveis, explosões, projeção de coisas nas vistas, derramamentos acidentais, transportes inadequados, reação por incompatibilidade química, descarte inapropriado de resíduos químicos e infectantes. Todas essas coisas aqui, a gente tem várias coisas para ser falado aqui, tá? Não dá tempo da gente passar em todas, mas só para vocês terem um exemplo, assim, reações por incompatibilidade, né? É muito problemático isso, porque às vezes até dois produtos que não são perigosos, quando você mistura, eles se tornam. Então, a gente tem que ter muita atenção, e a física que tem que ser nossa Bíblia Sagrada, né? A gente tem que ter ela lá e saber exatamente tudo que a gente vai estar mexendo no laboratório, quais são as reações violentas que podem acontecer com aquele produto, o que ele pode causar, quais são os EPIs que a gente tem que usar, e tudo isso está nas físicas boas, tá? Porque tem as que não são boas, e a gente também vai falar sobre isso. E as causas dos acidentes, ela pode ir até de uma irritação na pele, coisas banais, até uma incapacidade física ou morte. Então, para evitar acidentes na manipulação, né, dos produtos e resíduos químicos, vamos ver agora algumas medidas. E aí, agora aqui, eu separei em duas etapas, que são, primeiro, tem azulzinho, que é recomendações gerais. Tá certo que eu dei uma misturada, mas assim, essas são umas recomendações. A gente recomenda que todo laboratório tenha um responsável técnico, tá? Ou professor, ou um técnico mesmo, mas que seja uma pessoa de referência responsável por aquele laboratório. Todos do laboratório têm que conhecer as normas de segurança daquele laboratório, porque tem as normas gerais, mas tem sempre as específicas. Tá? No laboratório tem que ter uma lista de telefones de emergência. Tá? Hoje em dia, todo mundo tem um telefone na mão, né? Mas às vezes a pessoa não sabe para quem ligar. Então tem que ter uma posição bem estratégica para que todo mundo veja e saiba o que fazer no caso de emergência. Quando você for trabalhar fora do expediente, tem que ter autorização desse supervisor e, de preferência, não trabalhe sozinho, principalmente fora do expediente de trabalho. É bem perigoso. Comunicar aos responsáveis... Eu nunca sei se está em só aqui para mim ou se está em geral. Na dúvida, a gente dá uma seguradinha. Voltamos. Sempre comunicar aos responsáveis, então, qualquer defeito que você achar em algum equipamento que você for usar, porque às vezes você viu aquele defeito, mas o seu colega não vai ver e ele pode sofrer um acidente com aquilo. Ou mesmo quando você está usando o equipamento e aquele equipamento apresenta algum defeito, às vezes o aluno fica com medo de falar para o professor, porque ele tem medo de ser penalizado por aquilo. Não tenha medo, fale para o professor. Ele vai te dar bronca, mas é melhor ele te dar bronca do que alguém se acidentar com o equipamento que você deixou em más condições de uso. Tá? Quando você for deixar um experimento rodando no laboratório e for sair, porque às vezes a gente deixa um experimento que vai muitas horas e não precisa de um acompanhamento mais de perto, você pode deixar, mas você tem que deixar do lado do seu experimento uma ficha falando o que é aquele experimento, o que está sendo usado ali e, em caso de emergência, o que fazer. Porque as pessoas que estão no laboratório não sabem. Você que sabe do seu experimento, então você tem que deixar descrito ali. E se acontecer algum problema, até você chegar lá, pode ser tarde. Então alguém tem que agir rápido. E aí só dá para agir se a gente souber o que está acontecendo com aquele experimento. As tarefas perigosas, elas sempre devem ser informadas. Tá certo que o laboratório químico não tem nada que não seja perigoso, mas tem umas coisas que são mais perigosas que outras. Por exemplo, quando a gente foi desativar esses reagentes lá no laboratório do professor Marcos, foi avisado... É bom que todo mundo acordou! Ei!
Foi avisado para os alunos não irem naquele dia, então foi só eu, ele e mais 2 alunas que ficaram se revezando para dar o apoio para a gente que a gente precisava, para levar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? E as outras pessoas não foram para o laboratório, porque era uma tarefa bem arriscada, porque basicamente inativar é pegar uma coisa que é incompatível e jogar lá. Então, é para dar ruim. A gente sabe que vai dar ruim. Então, a gente tem que fazer todo um preparo para que não dê muito ruim, né? O estoque de reagentes dentro do laboratório tem que ser repensado e limitado, tem que conversar com os professores sobre isso. Quanto mais produto químico perigoso dentro de laboratório, mais risco a gente corre, tá? Número máximo de pessoas no laboratório. Tem que ter um número máximo. Não é para fazer festinha dentro do laboratório. Não é, tá? É bem legal fazer festinha, mas não dá para fazer festinha dentro do laboratório. Eu já vi professor querendo fazer isso. Não façam, tá? Se o professor falar assim, vamos fazer uma confraternização, você fala, vamos, professor, na sua casa. Aqui não. Saída de emergência. Você sempre tem que saber onde é que ele está, né? Você não tem que sair assim, nem louco. Você poder ir mais calmamente em direção a ela, tá? Extintores de incêndio. Saibam aonde eles estão e como usá-los. Que não adianta você saber onde eles estão se você não souber usar, tá? Qualquer acidente, então, que tiver... desculpa, pulei. Antes de iniciar qualquer trabalho, como a gente já vem frisando aqui, tem coisas que a gente vai falar e refalar para ver se fica na cabeça de vocês e vocês fazem dessa forma, sabe? Não vá para o laboratório sem ler as físicas dos produtos que você vai usar. Veja, porque ali você vai saber qual EPI e qual EPC você tem que usar, tá? Quem não sabendo o que é EPI e EPC vai saber. As dúvidas sobre o que você vai fazer têm que ser solucionadas antes de você ir para o laboratório, tá? Não é para ir para o laboratório e ficar com cara de Nazaré. Tá? A maioria não sabe quem é Nazaré, né? Vamos pesquisar. Não é para ficar com cara de Nazaré lá dentro do laboratório. Então, os acidentes com produtos químicos e biológicos... tá. Em caso de acidentes, sempre seguir a orientação do item 4 da FISP, tá? E quando vocês precisarem ir para um atendimento médico, por favor, levem a FISP também. Porque os médicos, os enfermeiros, eles não sabem com o que eles estão lidando. Eles não são químicos. Então, eu já presenciei coisas lá em São Carlos de ter um acidente com um técnico, correram com ele para a Santa Casa e na Santa Casa pioraram a situação. Porque eles agiram de forma errada. Eles foram lavar com água um negócio que não podia colocar água. Então, tem que ter a FISP, tem que saber o que fazer. Se for para correr para algum atendimento médico, tem que já falar, olha, esse produto aqui, não pode isso, não pode provocar vômito, não pode não sei o quê, já tem que estar com isso na mão. Por isso que é importante você saber isso antes. E na hora do acidente é complicado, tá? Não entre no lugar onde aconteceu um acidente químico sem os EPIs adequados, tá? Mais uma vez, para você saber quais são os EPIs adequados, você tem que olhar na física. E você tem que saber qual que é o que aconteceu, o que foi o derramamento, né? Comunicar qualquer acidente ou irregularidade aos seus superiores, ao Central de Segurança do Campus e à Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho. Tinha aqui a gente também, mas eu acho que não é para comunicar a gente, né? Acidente? Até pode comunicar, mas assim, assediar não vai fazer nada. Não tem qualquer responsabilidade nesse sentido de acidente, que a gente só trata mesmo da coleta dos resíduos, né? A gente pode até tentar orientar em algum sentido do que fazer, etc., mas não é nossa alçada resolver esse tipo de problema. E na verdade, assim, nem eu nem a Bianca, a gente tem curso de emergência química. Então, a gente sabe, eu sei mais ou menos, porque eu estou na química há bastante tempo, apesar dessa minha carinha de novinha, eu já sou, né, bem rodada na química.
Então, eu sei mais ou menos algumas coisas, mas eu nunca fiz um curso de emergência química. E a gente deveria ter, eu sempre pedi lá na UFSCar, quem sabe se aqui na UFSC eu consigo, né? Porque não tem, a gente deveria ter alguém de referência dentro da universidade para poder chamar numa hora dessa e a pessoa efetivamente resolver o problema, né? Todos têm que saber as normas de gerenciamento de resíduos, por favor, todos têm que saber as normas de gerenciamento de resíduos, tá? Porque não adianta um do laboratório saber fazer e o outro ir lá e estragar o que sabia fez. Então, vocês que estão aqui, passem para os seus colegas as informações, tá? A gente sempre dá esse curso, né, Bianca? A gente não, eu estou a primeira vez aqui. Mas eles sempre oferecem esse curso 2 vezes por ano, e é importante que todos do laboratório façam, pelo menos uma vez. Tá? A gente tem tentado oferecer esse ano, infelizmente a gente está fazendo uma versão só do curso, mas a ideia é oferecer sempre início de semestre, que eu acho que é um período melhor para todo mundo, né, administrar, assim, ter um curso, etc., dedicar um pouco de tempo a isso. Mas a gente sempre disponibiliza também os slides ali no Moodle, então a gente sugere que vocês, né, baixem os slides, de repente até compartilhem com os colegas de laboratório que ainda não puderam fazer o curso, para todo mundo ter essa noção básica, como a Paula falou, né, que todos são responsáveis. E a outra coisa é que a gente é super disponível, mandou o e-mail, se a gente tiver, ou se a gente não tiver em coleta, que aí em coleta não dá para responder e-mail, né? A gente responde na hora, e sempre responde prontamente todos os e-mails com as dúvidas. Então, surgiu dúvida, antes de fazer alguma coisa errada, pergunte, ligue, entre no chat, faça sinal de fumaça, a gente vai responder. Sobre a situação química, a gente pode não ter um sistema de emergência química dentro da universidade, só que no HU a gente tem o CEATOX, que funciona 24 horas, e caso tenha alguma intoxicação química, pode ficar lá. Eles vão dar informação sobre como proceder, no caso de exposição. Ah, que coisa boa. Que maravilha. Então, olha, temos o CEATOX. É bom até a gente colocar no próximo slide. Eu só vou repetir a informação que o colega compartilhou, porque ficou um pouquinho baixo o áudio aqui na transmissão, mas o que o colega muito bem lembrou é que no HU tem o CEATOX, e aí sim eles atendem em casos de emergência, né? Então, caso de acidente com qualquer coisa química, tóxica, enfim, inclusive animais peçonhentos e plantas tóxicas, porque eu vou fazer um meia-culpa, eu fiz estágio na época era CIT, né? Agora é CEATOX. Então, sim, é um recurso que se pode utilizar e que se deve utilizar em caso de acidente, né? Com vítimas, principalmente, óbvio que ali tem que hospitalar, entra em contato com o CEATOX, que eles aí conseguem, no mínimo, dar um direcionamento, né, para atender esse acidentado. Olha, coisa boa. Mas em São Carlos a gente não tem nada. Se caiu na Santa Casa, a gente está morto. Ah, que bom, que bom. Isso, então, só reforçando aqui também o que a colega compartilhou, que eles estão preparados, inclusive, para acidentes com agrotóxico, né? Eu lembro que na minha época de estagiária ali, tinha várias situações. A maioria dos casos acaba sendo com o pessoal do interior, né, que faz aplicação de agrotóxico na lavoura, mas tinha vários casos bem tristes, né, de óbito causado por esse tipo de acidente com agrotóxico, etc. Mas obrigado também por lembrar essa informação importante. Bom, então aí eu saí do laboratório, verificar se está tudo em ordem, né? Caso for o último a sair, desligar todas as lâmpadas, os equipamentos, exceto aqueles que devem ser mantidos ligados por determinação do laboratório. Agora a gente vai entrar naquelas regras que eu falei, que isso aqui é para ser feito de qualquer jeito, não é para você pular nenhuma delas, tá? Leve só o necessário para dentro do laboratório, não é para levar a casa para dentro do laboratório, tem gente que se muda para dentro do laboratório. Não, leve só o necessário, tá? O laboratório não é um lugar para você ficar lá, dormindo, conversando, jantando, não. É para você entrar, fazer o seu experimento e sair, certo? Lavar as mãos antes e depois dos experimentos, tá? Antes e depois dos experimentos. Ah, mas eu estava de luva. Não importa. Tira a luva e lava a mão antes de sair do laboratório.
Isso é importante, eu tenho um caso para contar, se tiver tempo depois eu conto. Comigo mesmo, aconteceu comigo. Mantenha a sua bancada e os laboratórios limpos e sem obstruções. Tá? Isso foi uma recomendação e é também uma regra, tá vendo? Como é importante manter tudo organizado. Aí vem uma série de nãos que a gente tem no laboratório. Sim, o laboratório é um lugar muito particular, cheio de perigos e cheio de nãos. A gente não pode trabalhar sozinho, é muito arriscado trabalhar sozinho, porque às vezes você pode estar sendo intoxicado sem perceber, você vai desmaiar ali e acabou. Se não tiver ninguém para te socorrer, já era, né? Ou ter algum outro acidente qualquer ali, não ter ninguém para socorrer. Por isso que trabalhar fora de hora e sozinho é muito complicado. Tá? Eu prefiro sempre trabalhar quando tiver mais gente no laboratório. Não comer, não beber, não fumar no laboratório. Tá? Não cheirar ou experimentar produtos químicos. Acho que hoje em dia não se faz mais isso, mas antigamente as pessoas gostavam. Não use anéis, relógios, correntes, brincos longos, tá? Cabelos soltos, a gente vai falar mais para frente. Não use lente de contato no laboratório. As pessoas que usam óculos no laboratório que usa lente de contato, quando vai para o laboratório de química, não deve usar, porque é um ambiente que, em geral, é uma atmosfera que pode ter produtos que vão dissolver a lente de contato. Então, melhor não usar. Opte sempre pelo óculos, até porque ele já serve de segurança, porque ele é um anteparo entre os produtos e o seu olho. Quando se respingar, claro, mas se tiver gás, não. Não corra no laboratório, não trabalhe com fone de ouvido ou som alto no laboratório. Por quê? Porque às vezes você está lá com o seu fone de ouvido trabalhando no laboratório e tem um negócio que vai explodir atrás de você. E aí, você não está vendo. Ou alguém está chamando desesperado para você sair porque aconteceu alguma coisa lá do outro lado do laboratório. Você não vai ouvir. Então, não dá, gente. Quem escolheu fazer química não vai poder curtir uma musiquinha durante o trabalho. Não toque em objetos de uso comum com a luva contaminada, né? Tem muita gente que está lá trabalhando no laboratório, aí sai do laboratório, senta no computador e começa a digitar, pega no mouse, aí pega no celular, aí pega na porta, né? E vai contaminando tudo onde pega. Então, se você está trabalhando com uma luva, tira a luva e aí você vai fazer as outras coisas, tá? Senão você começa a contaminar todo o ambiente onde você está. E o outro colega vai lá, vai pôr a mão também aonde você for, depois sem a luva e vai se contaminar. Não, pipetar com a boca, eu acho que não se faz mais isso, mas antigamente se fazia bastante. Eu fiz, inclusive. Vocês verem como eu sou velha. Tem um videozinho aí que eu achei bem legal de como fazer as pipetagens. Eu acho que vocês, a maioria tem no curso de química, vai ter uma aulinha lá. Mas outro acidente que eu já vi bastante acontecer é da pessoa pegar a pipeta para colocar no pipetador, e aí pega a pipeta aqui, o pipetador aqui, vai enfiar e o negócio a pipeta quebra e entra na mão da pessoa. Então, tem o jeito certinho de você pegar para colocar, para não se machucar. Nesse videozinho é bem legalzinho, ele explica tudo. Não tente quebrar, entortar ou reencapar agulhas. Também é fonte de acidente na seta. Sempre acontece acidentes com agulhas quando as pessoas tentam fazer esse tipo de procedimento. Para ir para o laboratório, gente, infelizmente não dá para ir lindo assim. Né? A gente tem que estar, no mínimo, de calça comprida e um sapato no pé. Porque depois, chegando lá, você vai colocar o seu jalequinho. Né? Mas dá para ir bonita. Dá para ir bonita, né? Só que não daquela outra forma ali. Porque não é raro, ou é raro, mas acontece muito, né? A gente passar nos laboratórios e ver as meninas com jaleco, bonitinhas, em geral as meninas, os meninos também às vezes, mas eu vejo mais as meninas. E aí, com uma saia, com um shortinho,
e um sapato de salto trabalhando. Sabe? Você cobriu uma parte do seu corpo e outra parte você deixou descoberta. Então, não faz muito sentido. E nem salto para o laboratório também. Não faz nenhum sentido. Porque é bom, para mim é muito desconfortável. Tem pessoas que se sentem bem confortáveis, né? Mas eu acho bem desconfortável. Se você precisar correr, se você precisa sair de emergência, vai ser mais difícil. Então, a utilização de EPIs e EPCs são obrigatórios nos laboratórios. É que nem eu falei, você vai entrar no laboratório, você vai se expor a risco. O mínimo que você precisa é um jaleco. Se você gosta da sua roupa. Se você não gosta da sua roupa, tá bom. Usa uma roupa de banda comprida, uma calça e tal. Tá protegido a sua pele, tá? Mas se você gosta da sua roupa, use o jaleco, né? Até porque aí você fica com uma dupla proteção. Não adianta também usar aquele jalequinho de manga curta. Não vai resolver. E, dependendo do risco que você vai se expor, você tem que saber qual EPI você vai escolher. Aonde que a gente vai saber qual EPI que a gente vai escolher? Ai, gente, isso. É óbvio que dá para fazer um curso de EPIs também. A gente pode pensar nisso. Tem uma infinidade de coisas para ser falado, mas mais para frente a gente vê, né? Então, sempre manipular e armazenar segundo a FISPIC, tá? Armazenamento de produto químico não é por ordem alfabética, tá? Por favor, acho que todo mundo já sabe, mas reforçando, não é por ordem alfabética. A gente tem que olhar na FISPIC, ver o risco qual o classe de risco que ele pertence e com o que ele é incompatível antes de armazenar, tá? Quando você for realizar misturas exotérmicas, que eu coloquei ácidos e bases, né? Mas também pode ser um oxidante e redutor, que é uma reação que é muito exotérmica e que pode espirrar e tal. Cuidado, né? Regrinha básica, sempre o produto na água e não o contrário, tá? Eu acho que para os químicos isso é claro, né? Atividades que liberam vapores e gases têm que ser usadas na capela de exaustão. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E inspecione constantemente as vidrarias que vocês vão usar. Principalmente as vidrarias que vocês estão usando, que vão colocar no fogo, tá? Às vezes está rachado. E aí, se está rachado, você coloca no fogo, vai quebrar e vai esparramar o produto químico ali, e aí é uma lambança para limpar, então é melhor sempre olhar antes de começar se não tem nenhuma rachadura, se está tudo certinho nas vidrarias. Cuidado no armazenamento dos produtos químicos, né? Já falei. Nunca deixe um produto inflamável perto de chama, óbvio, né? Mas tem gente que insiste em fazê-lo, eu não sei porquê, mas tem gente que gosta de viver perigosamente. Etiquetar todas as soluções e os resíduos gerados no momento da geração, tá? A Bianca estava falando, ela falou que o principal é a gente fazer a segregação. A segregação, a rotulagem e o armazenamento correto. Tá? A gente precisa dessas três coisas. Porque se você segregar e esquecer de rotular, daqui a pouco você não sabe mais o que é. E aí eu sempre falo, né? Às vezes tem um becker com uma substância incolor em cima da bancada de alguém. O que é aquilo? É água? É ácido? É base? É uma substância tóxica? É corrosiva? O que é? Pode ser só um becker de água que alguém esqueceu ali, mas como é que a gente vai saber? Aí já vira um problema. Né? Então não deixe nada sem etiquetar. Nada. Até um becker com água, coloque lá que é água. Ou então não deixe ali. Já define. Né? Nunca deixe reagentes ou bombonas abertas, né? No laboratório, lá no departamento de química, eles eram ótimos, assim, enchiam até o talo os recipientes de resíduos, de solvente, e aí a bombona começava a estufar
Aí, para não estufar, ou para não quebrar o vidro, porque às vezes estava em vidro, eles deixavam abertinho. Aí eu falei, ótimo. Aí a gente ia recolher, já tinha metade só do resíduo ali. A outra metade ele já tinha, né, cheirado. Mas, né, vai falar o quê? Então, nunca deixe aberto. E aí, às vezes, você vai pegar uma bombona até estufada, que nem a gente foi agora na coleta no CCA, tinha uma bombona estufada. Primeira coisa, o que é que está estufando? Aí eu olhei, aí eu vi que era água oxigenada. Falei, não, então é só aliviar a pressão e beleza. Se fosse alguma coisa tóxica, ia ter que levar para dentro de uma capela, aliviar a pressão, transferir, né? Ia dar um pouco mais de trabalho. E jamais promova improvisações. A gente, né, brasileiro, gosta muito de improvisar, mas dentro do laboratório isso é perigoso, tá? Então, cuidado com as improvisações. Limpe imediatamente qualquer derramamento de produto químico ou biológico, tá? Você que está trabalhando com o produto, você sabe qual é, você sabe como limpar e você sabe como agir. Eu espero, né? Por isso que eu estou aqui falando, leia antes de ir para o laboratório. Se acontecer alguma coisa, você vai saber como agir. Nenhuma substância perigosa pode ser descartada diretamente na pia. Tá? Usa o sistema da UFSC que funciona perfeitamente bem. E aí eu estou aqui puxando o saco deles, porque realmente eu fiquei impressionada com o quanto funciona bem a gestão de resíduos aqui na UFSC. Então, não tem nenhum motivo para qualquer coisa que não deva ser jogada na pia. Tá? Após o encerramento, então, do experimento, todos os materiais devem ser limpos e guardados adequadamente. E, de novo, ao sair do laboratório, isso aqui nem precisava estar aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os EPIs, equipamentos de proteção individual, e dos EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Os EPIs são todos aqueles que a gente usa, né? Que é de uso individual. A primeira coisa sobre os EPIs é saber com que roupa que você vai na festa, né, gente? Não dá para você entrar no laboratório de química vestindo um EPI que você usaria para ir para uma canteira de obras, que é o caso da figura aqui. Então, você tem que saber o que você vai, como você vai experimentar para manipular aquele resíduo, aquele produto. A responsabilidade do uso correto é do servidor, né? Do uso e da manutenção dos EPIs. E aí aqui está do servidor, mas eu falo a responsabilidade é de quem está usando, seja servidor, aluno, professor. A responsabilidade sobre o uso correto e a manutenção dos EPIs é de quem está usando. Tá? Deve ser usado somente para a finalidade que foi destinada. Então, não é para você ficar passeando de jaleco no campus. Só eu e a Bianca podemos. Tá? É verdade. Só eu e a Bianca podemos. Não, e aí uma meia-culpa, né? A gente acaba usando. Não, eu vou explicar por quê. Vai lá. Eu vou explicar por que eu e a Bianca podemos. Porque a gente vai de laboratório em laboratório para retirar os resíduos. Não ia dar para a gente ir tirando o jaleco, colocando o jaleco, tirando o jaleco, colocando o jaleco. E a outra coisa que a gente pode é porque o máximo de contaminação que tem nos nossos jalecos é os riscos de caneta que a Bianca faz na gente. Né? Porque a gente não manipula. Então, o jaleco é mais uma proteção para não sujar a roupa e tal, uma coisa mais, né? A gente não está manipulando, a gente está só verificando as etiquetas, verificando que está tudo certo. Quem transporta são os meninos, né, da empresa terceirizada. A gente praticamente não põe a mão nos resíduos. Então, a gente pode andar de EPI pelo campus, vocês não, tá bom? O uso individual deve ser compartilhado. A ideia de uso individual não pode ser compartilhado, eu tinha falado, né? E todo EPI, ele tem um certificado de aprovação. Tá? Então, verifiquem sempre, principalmente agora para os técnicos, professores, quando a gente faz a compra do EPI, quando chega, pega lá o CA, né, que é esse certificado de aprovação, entra na internet, tem um site, depois eu posso até disponibilizar, mas é fácil de encontrar. Tem um site que vai falar se aquele certificado de aprovação está válido.
Se não estiver válido, devolva o EPI. Tá? O certificado tem que estar válido. O jaleco que a gente usa, até bem pouco tempo não tinha nas listas de EPIs, porque não tem um certificado de aprovação. Porque jaleco é muito... Hoje em dia já tem alguns jalecos com certificado de aprovação, tá? Mas jaleco a gente usa para várias finalidades, então acho que fica um pouco difícil Está um pouco difícil ainda de regulamentar isso. Mas, apesar dele não ser, pela lei, considerado um equipamento de proteção individual, ele é, sim, um equipamento de proteção individual. Tá? E aí, a escolha do jaleco também tem que ser adequada com aquilo que você está trabalhando. Né? Quem trabalha em laboratório de química sabe que o melhor jaleco é aquele que é de algodão, porque o de poliéster, ele, dependendo do que cai, ele pode dissolver e grudar na pele, né? E ele é bem mais permeável que o algodão. E para mim, por exemplo, eu trabalhava numa área de muito risco, que eram os resíduos, eu sempre quis jaleco com velcro, porque se cair alguma coisa em cima de mim, eu abro e tiro. Né? O pessoal lá da segurança de trabalho me mandou os jalecos, assim, a descrição do jaleco estava assim, jaleco não sei o que, com 5 botões com costura reforçada. Eu não quero 5 botões com costura reforçada, porque se um dia eu precisar abrir, eu não consigo, né? Então, talvez faça sentido esse jaleco com botões com costura reforçada para outro ambiente de trabalho, mas para mim não servia. Então, a gente precisa saber, né, o que a gente está se expondo para poder escolher. Estou falando o tempo todo sobre isso, né? As necessidades de saber. Olha, preferências e tem que ficar dentro da validade, né? O prazo de validade. Sim, é importantíssimo que esteja, né? E o outro adendo... Exato. Exatamente. E o outro adendo é os cuidados, né? Como eu falei, tem que ter os cuidados. Então, por exemplo, o jaleco. Eu não vou deixar no laboratório, eu vou levar para casa para lavar. Põe dentro de um saquinho e leva. E lava separadamente. Não vai colocar junto com as suas outras roupas, tá? Vai dar ruim com as outras roupas. Tá. Então, aqui tem uma série de... Agora, uma descrição, né, de alguns equipamentos. Eu não vou ficar lendo. Isso é uma coisa que dá para vocês lerem. Esses slides estão no Moodle, né? Mas tem aqui a descrição de cada um, como é que não é. A gente, como eu falei, para falar sobre isso, teria que ter um curso específico para falar sobre EPIs. Então, eu só vou passando ali os óculos, aqui as máscaras, né? A gente tem diferentes tipos de máscara, né? A máscara que é usada na coleta é essa que eu não uso, e a Bianca briga comigo. Eu acredito que a queda acaba sendo só aqui na rede, mas só por garantia vamos esperar voltar. Está voltando. Mas eu sempre explico para ela que eu não uso porque eu entendo que não há necessidade, até porque a gente não está manipulando nada, a gente está em contato com o resíduo que está fechado, que já está armazenado, devidamente armazenado, então eu não acho necessidade de usar. Eu levo a minha na mochila, porque se um dia acontecer algum acidente, eu vou sair do ambiente, colocar a minha máscara e depois pensar o que eu vou fazer. E é isso que eu aconselho para todo mundo. Tem um acidente no laboratório, saia. A primeira coisa, saia. Saia, pense, veja a situação para depois tentar resolver. Não fica dando uma de herói, que pode dar ruim, né? Então, a primeira coisa sempre... Então, eu uso a minha máscara na minha mochilinha e não uso ela no rosto o tempo todo como eles usam. Isso aí eu assumo o risco. Eu já falei para ela que eu assumo o risco, né? Então, a gente tem essa facial completa, tem a semifacial, que aí tem cada cartucho desse aqui tem substância química. Então, a gente tem que saber também qual usar, em qual situação, né? Se você está trabalhando com mercúrio, não adianta você ir uma dessa,
você está trabalhando com algo corrosivo, depende do que você está trabalhando, é um filtro, tá? E aí também tem as outras máscaras, né? As PFF1 e PFF2, que ficaram bem popularizadas na pandemia, né? Que também todo mundo já conhece e sabe para que serve. É claro que a máscara com o respirador, ela não serve para biológico, né? Porque você vai estar, na época do Covid, foi muito falado isso também, né? Se ela tem um respirador, significa que o ar que você está respirando está saindo. Não está entrando o ar contaminado, mas se você estiver contaminado, o ar está saindo. Então, tem um monte de particularidades nos EPIs que a gente tem que conhecer para saber como usar e quando usar. Luvas, tem uma infinidade de luvas para uma infinidade de coisas. E, às vezes, se você for usar uma luva inadequada para um produto e a sua luva começar a reagir com aquele produto, vai ser ruim. Porque até você conseguir tirar a luva, já penetrou na sua pele. Então, sempre olhe qual é a luva adequada para o procedimento que você está realizando, os produtos que você está manipulando, certo? E tem luva para estufa, tem luva para vidro, tem luva para tudo. E tem essas luvas que são mais grosseiras, que são, por exemplo, quando você vai fazer, os meninos que vão carregar os resíduos, né, que a gente pega no laboratório de vocês, não adianta eles ficar com essas luvinhas cirúrgicas, essas luvinhas, porque eles vão pegar, vai rasgar. Eles têm que ter uma luva mais resistente, que é para eles poderem fazer força e não rasgar a luva. Aí aqui tem uma relação também das resistências químicas e das luvas, tá? A gente já deixa aqui mais facinho para vocês. E aqui também falando um pouquinho sobre o risco biológico. E aí eu vou deixar isso para a Bianca, que ela é muito mais especialista do que eu em riscos biológicos. Luva de procedimentos também, ainda luvas. Ele tem muita coisa sobre luvas, né? Aí aqui vai falar um pouco sobre os jalecos. Para que eles servem e tal, mas eu acho que já está claro. Também tem os macacões de segurança, e esses macacões aí, eles têm o CA, eles são mesmo equipamentos de proteção com certificado. Cada macacão serve para uma coisa, tem os macacões para biológico, tem os para radioativo, tem os para químico. Tá? Os calçados também tem os CAs, porque também tem os para mexer em coisas elétricas, tem o para construção civil, tem o resistente a produto químico, tem vários tipos de calçados também. E aí, agora nós passamos para os equipamentos de proteção coletiva, que eu também vou falar bem rapidamente, tá? A gente colocou dois aqui, que é a capela de exaustão e o fluxo laminar. Eles são muito parecidos, mas são para coisas completamente diferentes, tá? A capela de exaustão como ela fala, né? É exaustão. Então, ela vai tirar o ar dali e jogar para fora. E, em geral, as capelas, poucas delas têm filtros. A maioria, esse ar que está ali, vai para o ambiente. E ela tem uma série de particularidades. Você tem que escolher um bom local para ela no laboratório, porque se for um local que tem muito trânsito de pessoas, cada vez que alguém passa na frente da capela, isso interfere no grau de eficiência dela. A quantidade que você vai abaixar ou não o vidro de proteção, porque ela tem um vidro, também interfere na qualidade da exaustão. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa aprender para utilizar esses equipamentos, e seria bom a gente sempre dar uma lidinha antes de ir para o laboratório. O fluxo laminar é da mesma forma, só que o fluxo laminar ele não joga para fora, né, Bianca? Ele recircula lá, não é? Ele passa por filtros. E agora? Depende. Depende do modelo. Tem uns que jogam na sua cara. Mas depende do que você vai trabalhar também. E tem outros que jogam para fora, que são para proteção do filtro. Tá. Porque ali é só para manter uma atmosfera livre de contaminações biológicas dentro daquele lugar onde você está trabalhando, né?
O princípio dele só suga para trás e para baixo. tá. Nunca para cima. Uhum. Para cima. Aí a gente tem também os extintores de incêndio, as caixas, aqui fala caixa de areia, mas na verdade eu indico que não sejam caixas de areia que os laboratórios tenham em mãos a vermiculita. Porque a vermiculita, além de ser mais absorvente, ela é mais leve. Então, quando você vai destinar esse resíduo, a gente vai pagar menos por ele, porque a areia é pesada. A gente tem que pensar nessas coisas também. Porque às vezes você tem um grande derramamento ali, e aí você joga um monte de areia, fica pesado, né? Então, a vermiculita ela vai absorver mais e é mais leve. E ainda tem as mantas de absorção, e aí já é uma coisa mais cara para ser comprada. A vermiculita é baratinha, e você compra em coisa de agro, de produto de agronomia, assim. Eu acho que ela é usada como alguma coisa para pôr na terra e tal. Então, isso. E aí ela serve muito nos laboratórios de química para isso. Até para embalar, por exemplo, quando a gente vai mandar os resíduos, que tem que ter uma separação e tem algum resíduo que é mais perigoso, o ideal seria você colocar numa caixa e colocar vermiculita no meio e colocar eles nadando ali na vermiculita para, se romper, já conter aquele vazamento, né? Quando o produto é muito, muito perigoso. Todos os laboratórios deveriam ter, né, chuveiros e lava-óleos, e as pessoas deveriam saber exatamente onde eles estão, como funciona, e ele tem que ser inspecionado frequentemente. Porque isso também é um caso de acidente. Às vezes a pessoa precisa de um lava-óleos e vai lá e sai um monte de água com ferrugem no olho da pessoa. Aí, em vez de ajudar, prejudica, né? E aí você tem que saber também muito bem como usar, porque o lava-óleos, não adianta você fazer isso aqui no lava-óleos, né? Tem que abrir os olhos e deixar a água entrar. No chuveiro também, é bater ali e já ir tirando a roupa. Não importa, porque dependendo do que caiu ali, você tem que tirar a roupa enquanto a água vai caindo, tá? É importante ter kits de primeiros socorros no laboratório também. É sempre bom, porque, né, um lugar que tem possibilidade de tantos acidentes, a gente tem que ter. E aí, com a figurinha, né, que se ama. E é isso. Né? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, ou está tudo bem, né? Então tá. Agora a Bianca vai falar, então, sobre a gestão aqui.